Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão. Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Justa Prosa. Esse episódio da série No Interesse da População vai trazer dicas para gestores e equipes de organizações públicas e privadas em relação à questão do teletrabalho. Quem vai falar conosco, então, é a psicóloga do TRF4, supervisora do setor de acompanhamento de pessoas da Divisão de Gestão de Pessoas da Diretoria de Recursos Humanos do Tribunal, Cibele Vargas Machado Moro. Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do TRF4. Eu sou Marjulia Angonese e converso agora com a psicóloga Cibele. Cibele, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um grande prazer te ter aqui com a gente. Olá, Marjulia. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui contigo hoje. Bom, para introduzir com mais precisão a nossa entrevistada aos nossos ouvintes, a Cibele é mestre em Psicologia Social e Institucional pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Análise Institucional pela FADERGS e em Psicologia Organizacional e do Trabalho pelo Conselho Federal de Psicologia. Cibele, eu lhe pergunto, quais são os principais problemas encontrados pelos gestores para organizar e fazer com que o trabalho remoto flua de uma maneira que não comprometa tanto a produtividade como a saúde mental das equipes? Então, Marjulia, uma grande dificuldade nesse momento é encontrar um ponto de equilíbrio, nesse momento completamente atípico, inédito que nós estamos vivendo. Então, a gente precisa pensar que a gente está falando de trabalho remoto durante uma pandemia, uma situação inédita, uma situação que nós nunca vivemos, né? Então, acho que o primeiro ponto, quando a gente fala sobre isso, a gente precisa reconhecer que a gente não está vivendo condições normais de teletrabalho. A gente não está vivendo aquele teletrabalho que a gente conhecia de antes da pandemia. Então, é um teletrabalho durante uma pandemia com uma série de especificidades. E os gestores precisam se deparar justamente, né, se deparam com todas essas especificidades, né, com essas dificuldades que trabalhar remotamente durante uma pandemia traz. Então, por exemplo, nós temos trabalhadores que estão trabalhando em casa com filhos pequenos, outros com filhos maiores, mas em idade escolar, né, tendo que desenvolver atividades escolares, os pais precisam acompanhar. A gente tem a situação de redução da rede de apoio em razão da pandemia. O medo das pessoas se contaminarem, né, de ter um familiar acometido pela Covid, toda essa ansiedade em relação a dessa incerteza quanto ao futuro, muitas pessoas vivendo situação de luto, né, e cada vez mais pessoas vivendo situação de luto. Então, é uma série assim, de situações, né, que a pandemia traz, e isso tá junto para o trabalho também, né, porque o trabalhador, ele está vivendo tudo isso e ele está trabalhando em meio a tudo isso. Por outro lado, a demanda por produtividade permanece, né, para o gestor, para a organização de trabalho, segue colocado uma demanda por produtividade, os resultados, eles continuam sendo buscados. E, de outra parte, a gente tem as equipes, então, trabalhando remotamente, né, a comunicação, as trocas, a interação, elas não vão acontecer da mesma maneira que aconteciam no trabalho presencial. E aí, tanto a equipe quanto o gestor precisa se adaptar a toda essa situação nova que a gente está vivendo, né? Então, por mais experiência que os gestores tenham em teletrabalho, antes da pandemia a gente tinha parte, em geral, né, parte das equipes em teletrabalho. Nesse momento, nós temos equipes inteiras, inclusive o próprio gestor, que muitas vezes antes o gestor não fazia teletrabalho, ele estava em trabalho presencial e ele precisou se adaptar também a essa nova modalidade de trabalho. Então, gerir a distância, manter uma comunicação adequada, prestar o suporte necessário à sua equipe, fomentar as trocas que são essenciais para a produção coletiva do trabalho, são alguns dos grandes desafios para os gestores, que por muitas vezes se sentem sobrecarregados, fazendo extensas jornadas de trabalho. Eu que converso com gestores com bastante frequência tenho percebido isso. Os gestores bastante sobrecarregados, tendo que acompanhar os membros da sua equipe individualmente, prestar contas, eles mesmos produzirem. Então, eu acredito que o desafio é encontrar um ponto de equilíbrio, né, diante de toda essa situação super complexa que a gente está vivendo.
Partindo desse pressuposto, então, Sibeli, a respeito dessa necessidade de se encontrar, né, um consenso, uma conversa mais qualificada entre as equipes, quais são as dicas que se tem, então, para os gestores minimizarem os impactos dos problemas causados pelo teletrabalho no relacionamento entre os integrantes das equipes, na produtividade, no próprio desgaste pessoal, individual, né, que se tem no desgaste coletivo também. Sim. Eu acho, assim, até um ponto que eu queria ter comentado antes e queria retomar agora, é que a gente precisa também, quando a gente fala em saúde mental, e estamos falando aqui de saúde mental das equipes, a gente também precisa pensar na saúde mental dos gestores, né, tanto quanto na saúde mental das suas equipes. Por que isso é tão importante, né, a gente pensar a questão da saúde mental? Eu sempre digo que não existe um trabalho bem feito sem saúde, sem bem-estar. Então, a gente tem que pensar, sim, na saúde em primeiro lugar, porque se as pessoas não estiverem bem fisicamente, psiquicamente, o trabalho ele não vai acontecer com qualidade, ou mesmo na quantidade esperada. Então, eu acredito que seja bastante importante, assim, parece fundamental, em primeiro lugar, que os gestores sejam sensíveis ao momento que a gente está vivendo, tanto do ponto de vista pessoal quanto social. De novo, né, a gente está vivendo uma situação que ela é atípica, né, que tem proporções imensas, então muitas perdas, muito medo, ansiedade envolvida aí. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer isso, a especificidade deste momento que a gente está vivendo, entender a gravidade da situação, e que as pessoas elas não vão necessariamente trabalhar da mesma maneira que elas trabalhavam antes da pandemia, pois os recursos materiais e subjetivos com os quais as pessoas contam não são os mesmos de antes. Então, antes eu comentava de questões bem objetivas da vida das pessoas, trabalhar com filho em casa, a redução da rede de apoio, a sobreposição entre os espaços de vida pessoal e vida de trabalho, o confinamento, enfim, uma série de aspectos bastante objetivos que têm reflexos subjetivos na vida das pessoas. Então, a gente precisa entender que, bom, diante de tudo isso que a gente está vivendo, é muito difícil, é complicado a gente pensar que as pessoas vão trabalhar exatamente como elas trabalhavam antes da pandemia. Isso não significa que todas as pessoas vão ter dificuldades em relação ao trabalho, ou que não vão conseguir fazer as entregas que precisam ser feitas, mas que muitas, sim, vão sentir uma forte dificuldade. E outras ainda, talvez vão fazer as entregas que são necessárias, né, do ponto de vista assim, de produtividade, elas não vão apresentar dificuldade, elas vão conseguir produzir, mas a um alto custo físico e psicológico. E talvez elas vão conseguir produzir por um tempo determinado, porque nenhum organismo aguenta um tirão muito forte por muito tempo, né? Então, por isso eu insisto muito nesse ponto de estar sensível a esse contexto. Acho que esse é o primeiro ponto, né, dos gestores entenderem esse contexto, entenderem que esse contexto ele vai se refletir para cada pessoa de modos diferentes. Então, esse é um primeiro ponto. E acho que também é importante aí que a gestão do trabalho, ela demonstre, então, um bom senso e um equilíbrio quanto a essas demandas de trabalho nesse contexto que a gente está vivendo. Então, algumas dicas, vamos chamar assim, né, para os gestores. Eu escolhi aqui 2 palavras que eu considero bem importantes, que eu trabalho com os gestores com os quais os gestores que eu acompanho, que é acolhimento e flexibilidade. Então, o que é acolhimento? É buscar estar próximo das pessoas, próximo das equipes, manter um contato constante, procurar manter esse contato constante para saber como as pessoas estão, que dificuldades elas podem estar enfrentando em relação ao trabalho. Então, demonstrar uma preocupação e um interesse genuínos pelas pessoas. Acolher dificuldades sem julgar. Às vezes as pessoas estão num nível de sensibilidade, de sofrimento, que às vezes o que nos parece uma pequena coisinha gera um efeito muito grande para aquela pessoa. Então, acolher é conseguir receber aquilo que nos é trazido sem julgar,
né? Tentando ser empático, tentando se colocar no lugar do outro, tentando receber aquilo, né? Ouvir aquele sofrimento como algo que é legítimo, né? Que é do outro. Prestar apoio nesse contexto. Às vezes alguns gestores me dizem, Sibeli, mas eu não sou psicólogo. Mas não precisa ser, eu digo, não precisa ser, não cabe ao gestor fazer o papel do psicólogo. Eu acho que é ouvir, acolher, e aí poder encaminhar para uma ajuda especializada. Bom, se a organização não tem, digamos, um plano de saúde, não tem uma equipe de saúde, poder sugerir que essa pessoa, esse membro da equipe, possa procurar um auxílio externo. Isso vale também para o próprio gestor também, né? Que ele também possa pedir ajuda quando ele sentir necessidade. E do ponto de vista do trabalho, então, a flexibilidade que eu comentei. Então, poder estabelecer um plano de trabalho para cada trabalhador, para cada membro da equipe, um plano de trabalho que seja factível e que possa ser elaborado em conjunto com aquele profissional, acompanhar o desenvolvimento desse plano de trabalho, saber como é que a pessoa está indo, que dificuldades ela está sentindo, prestar um apoio nesse sentido na realização do trabalho, poder pensar junto com a pessoa o que pode ajudar na realização do plano de trabalho, dar feedback, ou seja, também dar retorno para a pessoa daquilo que ele, o gestor, está percebendo de dificuldades, ou até mesmo, não só dificuldades, quando a gente fala em feedback, a gente também fala em feedback positivo, né? Não só o negativo daquilo que a pessoa precisa desenvolver, mas também daquilo que a pessoa está entregando adequadamente. Isso também é importante para a pessoa. E no momento que a gente está vivendo, mais do que nunca, né? A pessoa, às vezes, é um pequeno retorno sobre o trabalho que faz toda a diferença, né? Que faz a pessoa se sentir muito melhor. E a gente não pode esquecer que o trabalho, nesse contexto, ele também pode ser um fator de saúde para muitas pessoas. Muitas pessoas vão encontrar no trabalho a força para enfrentar isso que a gente está vivendo hoje. Então, ainda assim, sobre a flexibilidade, então a gente estava falando do feedback, né, de dar retorno, e também acho bem importante flexibilizar as demandas por entrega a partir da realidade de cada membro da equipe. Eu tenho acompanhado pessoas que, principalmente mães, mulheres, que têm aí uma sobrecarga, né, um acúmulo de papéis, que trabalham de madrugada, quando o filho dorme, para tentar dar conta do trabalho, né, das metas que têm que ser atingidas. Então, a gente não pode, assim, fazer de conta, né, que a realidade dessa pessoa é a mesma de uma outra que, enfim, vive numa situação de vida completamente diferente, que tem uma rede de apoio maior, enfim. Então, nesse momento, mais do que nunca, o gestor precisa olhar para a realidade de cada servidor, sim, né, para a especificidade do que cada um está vivendo. E aí flexibilizar as entregas e ir conversando com a pessoa, de repente, num dado momento, ela não está conseguindo entregar o que era esperado, mas ali na frente a situação muda e ela consegue produzir muito mais. Mas para isso ela tem que ter esse apoio, esse suporte da chefia. Para finalizar, Cibele, eu queria perguntar para ti quais são as dicas para autogestão, né, dos integrantes das equipes, ou seja, para que o próprio trabalhador consiga se manter não só produtivo, mas inteiro, digamos assim, né? Como lidar com esse acúmulo de tarefas e o cansaço, principalmente causado pelo distanciamento dos colegas, dos seus gestores, da vida inteira, né? Social, afetivo, familiar, como ela costumava ser antes da pandemia, e tem um palpite eu que nunca mais vai voltar a ser como era antes, porque, enfim, as condições todas mudaram, a própria questão do teletrabalho, acredito que deve ser uma realidade mais consistente, não só em instituições privadas pela questão dos custos, mas também pelas instituições públicas. Quanto mais digitalizada a instituição é, mais favorece esse tipo de situação também. Mas como é que individualmente, né, o trabalhador, o servidor público, enfim, as pessoas podem conseguir fazer esse equilíbrio interno, digamos assim? É um grande desafio, Marjorie, é bem desafiador.
Eu sempre digo, e a minha vertente de estudo é muito pensando do ponto de vista coletivo. Eu tinha uma professora que sempre dizia, a saída é sempre pelo coletivo. Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, que o isolamento ele é desejável, inclusive, né? A gente tem que tentar achar formas, brechas aí de se manter, bom, se não vai ter o contato físico, mas de se manter conectado com as pessoas. Porque o trabalho, ele não, nunca ele é puramente individual, né? Ele sempre tem um componente importante de troca, a gente cresce na troca com o outro, na interação. Mas bem, estamos então em trabalho remoto. O que a gente pode fazer? Eu acho que uma primeira dica assim, importante é a gente tentar, na medida do possível, manter esses espaços de troca. E aí está também uma dica legal para os gestores, né, de tentar manter aí os espaços de troca, de interação, que são importantes tanto para o desenvolvimento do trabalho, quanto para a interação mesmo social das pessoas, né. Então, eu acho que é tentar manter essas redes, né, bom, vão ser à distância, vai ser online, mas tentar manter esse contato, tentar se manter conectado com as pessoas, tanto do ponto de vista do trabalho, quanto do ponto de vista pessoal. Outro aspecto que eu acho bem importante, muito tem se falado, é sobre autocuidado. Autocuidado no sentido de cuidar de si, das suas necessidades, de descanso, de lazer, de saúde. Então, é se permitir parar, é se permitir fazer pausas, é se permitir ter um momento de lazer separado do momento de trabalho. Eu digo que o trabalho, ele nunca esteve tão perto, né? O trabalho está a um passo de distância da gente dentro de casa, é só abrir o computador, está ali. Então, para muitas pessoas, isso é algo que eu percebo bastante nos acompanhamentos que eu realizo, para muitas pessoas é bem difícil parar. Porque elas pensam assim, bom, já que eu estou em casa, estou aqui em casa mesmo, então estou de noite aqui, vou trabalhar um pouquinho. Bom, eu não posso sair, é final de semana, então vou trabalhar um pouquinho. E isso, o nosso organismo precisa de descanso, precisa de pausa, até para a gente poder trabalhar melhor. Senão, daqui a pouco, o organismo não aguenta mais, o nosso cérebro não aguenta mais. Então, a gente precisa parar, fazer essas pausas, fazer descanso, respeitar o nosso organismo. Então, autocuidado é muito nesse sentido, né? Respeitar também os sinais que o nosso corpo está mandando, né? Os de descanso, enfim. É também reconhecer os próprios limites, é pedir ajuda quando sentir necessidade, seja do ponto de vista pessoal, quanto do trabalho, né? Se permitir mostrar também uma vulnerabilidade, não achar que a gente vai dar conta de tudo. E, de novo, eu lembro muito das mulheres, né, que são mães, que estão com uma acúmulo de papéis, cuidando de casa, de filho, trabalho. Então, é se permitir, sim, pedir ajuda, porque é muito complicado, né, acumular tudo isso. Uma outra dica bem objetiva é tentar organizar uma rotina. Então, justamente para separar esses espaços de lazer, de descanso, vida pessoal, trabalho, né? Então, tentar estabelecer tempos e espaços para cada atividade, tanto para as atividades de trabalho quanto para as atividades pessoais e domésticas. E uma que eu considero, assim, bem importante, isso vale para todo mundo, que é tentar também reduzir a autocobrança. Porque é isso, acho que a gente se cobra muito de tentar dar conta, né, de tudo, se cobra muito para estar magro, estar saudável, produzir muito, acompanhar as atividades dos filhos, a casa tá limpa, é muita coisa, ninguém dá conta. Então, é tentar reduzir a autocobrança para a gente poder tá melhor mesmo e, do ponto de vista do trabalho, poder fazer uma entrega de qualidade. E eu acho que isso, assim, resumidamente, né, são vários aspectos, mas eu elencaria muito a questão do autocuidado e de reduzir a autocobrança. A autocobrança, ela faz com que a gente entre na pegadinha de que a gente parece o tempo inteiro que não está dando conta.
Eu não estou dando conta da casa, eu não estou dando conta do trabalho, eu não estou dando conta dos filhos, eu não estou dando conta do cachorro, eu não estou dando conta de dormir, eu não estou dando conta de acordar na hora que tem que acordar, não estou dando conta dos exercícios, e aí todo mundo nas redes sociais está fazendo meditação e yoga, comendo orgânicos e sendo hiperprodutivo, e a gente sabe que humanamente todas essas coisas juntas precisam de 48 horas dentro de um espaço de 12, né? Sim. Então, me metendo, né, nas dicas também, mas eu acho que a principal dica é a gente, para além de todas essas dicas que tu nos passou agora, né, mas é não colocar o outro como um espelho, né, cada um no seu quadrado, cada um entender até onde vai e até onde não dá para ir mais, porque o corpo não aguenta, a cabeça não aguenta, a gente começa a fazer coisas que não deveria fazer, a gente começa a ficar ansioso e tentar colocar, como a gente diz, né, a carroça na frente dos bois, a querer dar uma resposta mais rápida a respeito de um problema que exige um período maior de decantação, né, então isso, acho, nem todo mundo é Gisele Bündchen, né, que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo e, além disso, ser linda, maravilhosa, Uber model, né, a gente precisa, né, assim, se entender e se dar esses espaços e esses limites, né, eu acho que é difícil, se a gente está nesse momento de distanciamento social, a gente acaba recebendo menos feedbacks das pessoas, inclusive no sentido de calma, como tu tá com olheiras hoje, tu tá estressada, tu vai para casa, né? O vai para casa hoje da gente é ir para o quarto, ou ir para a sala, ou ir para a cozinha cozinhar, né? Então, me metendo nas tuas dicas, mas assim, como alguém que também está em teletrabalho, eu acho que eu consigo fazer talvez até um autodiagnóstico, digamos assim, dessa necessidade de se compreender, né? Claro que isso é muito difícil e muitas vezes a gente precisa de anos de análise para conseguir se compreender, mas acho que é um pouquinho nesse sentido, né, Cibele? Sim, com certeza. Não, eu achei super pertinente o que tu colocou, porque é isso mesmo. E a gente está vivendo um momento assim que as redes sociais estão super em alta, e a gente sabe como funcionam as redes, né? Elas mostram um recortezinho ali de uma imagem, e que a gente tende a tomar como uma verdade, e tentar se espelhar, né, usando a expressão que tu usou, a gente tenta se espelhar ali, e por outro lado, num momento complicadíssimo, assim, do ponto de vista subjetivo, né, um momento que gera muita ansiedade, então as coisas vão se sobrepondo de uma maneira bastante nociva, então a gente tem que poder se olhar e respeitar os nossos tempos, respeitar os nossos limites. Eu acho que isso, em primeiro lugar, a gente precisa poder se olhar, reconhecer os limites e ser mais solidário com a gente mesmo, né? Ser mais, enfim, eu acho que em primeiro lugar isso com a gente mesmo, né? Poder se olhar e se permitir diminuir um pouquinho a velocidade, né? Para fazer bem o que a gente faz, né? Talvez investir mais na qualidade do que na quantidade. Concordo contigo, acho que é por aí mesmo. Tá certo. Bom, nós conversamos com a Cibele Machado Moro, que é psicóloga do TRF4. Cibele, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Acho que foram dicas de ouro, assim, para que a gente consiga passar por essa com percalços, porque todos estamos sofrendo percalços, mas de uma forma um pouco mais inteira, digamos. Eu que agradeço novamente o convite, foi um prazer participar dessa conversa. Obrigada. Obrigada, Cibele. E as portas sonoras aqui do Justa Prosa estão sempre à disposição. Esse foi mais um episódio do nosso podcast, que é produzido pela Secondo TRF4. Você mande suas perguntas e suas sugestões por mensagem em nossas redes sociais. A coordenação é do Leonardo Schneider, a apresentação e edição de mim,
Marjulia Angonese, logomarca e publicação do Alberto Bigatti, locução da vinheta do Maurício Calduro, pesquisa de trilha Karen Friedrich, as redes sociais com Angela Gil, edição de imagens de Silvio Cirângelo, apoio de Paulo Albano e Manuela Ribeiro. Muito obrigada pela sua audiência e nos ouvimos no próximo episódio. Até lá!